Então, só para te lembrar antes de começar o vídeo, não esqueça não, é muito importante para mim e para o canal. Se inscreva no canal, compartilha e dê um like. É muito, mas muito importante. Vamos ao vídeo e vamos ao estudo. E assim, o estudo começa dessa forma hoje. O que se declara o Criador? Vamos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João, versículo 4, 16. Capítulo 4, 16. E fala assim: E nós conhecemos e cremos no amor que o Criador nos tem. O Criador é o amor. E quem está em amor está no Criador. E o Criador está nele. Aqui está se fazendo um relato de que todo aquele que entende o que é fazer algo, trabalhar para o próximo, está e é o próprio Criador. Porque a perfeição humana está no ato de você servir ao próximo. Porque por mais que você talvez não esteja entendendo, aqueles que fizeram a Bíblia, porque você tem que entender que a Bíblia é um livro que foi feito pela Igreja Católica. A história do mundo foi mais ou menos assim. Vou falar sobre a questão da Bíblia. A história do mundo foi mais ou menos assim. Saíram de um lugar chamado Canaã, foram até o Egito. No Egito, saíram do Egito, passaram pelo mar, voltaram para um outro lugar que era a terra que emanava leite e mel. Muitos falam que é o mesmo local de Canaã e outros falam que não. Mas aí não importa. Esses que voltaram para a terra que emana leite e mel, na corrida de 40 anos, fundaram regras e normas. E ali dentro de um estudo, veio o entendimento do que é servir ao Criador. Porque essas normas foram feitas através das leis que a gente conhece sobre os 10 mandamentos, depois virou 1038 leis e preceitos. Preceito não é lei, tá? E mais tarde, já pulando várias histórias, e mais tarde, um homem chamado Alexandre o Grande já tinha conquistado já o povo Yahudim, o povo de Israel, Yahudim, e ele obrigou alguns homens a falar quem era aquele ser que o povo cultuava. E esses homens falam que são 70 anciões, mas para mim o número não importa, sim a veracidade. Uns falam que eles buscaram mentiras, outros falam que eles escreveram a verdade e mais tarde puseram paganismo no meio da verdade. Mas a verdade é uma só, é que esses 70 anciões escreveram papiros. E esses 70 anciões escreveram aquilo que eles sabiam de Moisés, de Davi, de Salomão, de Ruth, e assim vai. Foi passado de geração em geração. Então o que aconteceu? Mais tarde, quando Roma invade a Grécia e domina a Grécia, eles pegam aquele relato, isso muito mais tarde, 300 anos depois da crucificação, e fazem isso aqui que você conhece como livro sagrado, Bíblia. E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver certas coisas
que eles falam de religião, que eles falam de casamento com uma única mulher, que eles falam de certas coisas que, se você for estudar o povo árabe, o povo hebreu, o povo egípcio, não era a rotina deles, não era. Mas está aqui. E como se diz no popular, vale o que está escrito. Então a gente tenta seguir o que está escrito. Então, quando eu leio para você aqui o que eu acabei de ler, o que acontece? Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. O que acontece? E nós conhecemos e cremos no amor do Criador, que nos tem. O Criador é o próprio amor. E quem está em amor está no Criador e o Criador está nele, na pessoa. Então o que esse versículo fala? Que aquele que sabe servir, porque o Criador, ele nunca parou de trabalhar em prol de mim, de você, da tua família, dos teus amigos, nunca. O Criador nunca parou de trabalhar em prol de ninguém. Então a partir do momento que eu começo a servir o meu próximo, sem olhar a quem, sempre desejando bem, sempre fazendo bem, eu vou estar representando o Criador, eu vou ser o próprio Criador. Então o ato de você servir o Criador é a base de você entender o que o Criador quer para você. E seguindo assim, abre parênteses ou aspas, e eu ressalto assim no que eu escrevi ali. A religião, quando ensina que o Salvador, que é Jesus, Salvador é Jesus, Criador é Deus. Eu não falo Jesus e não falo Criador, porque são nomes latinos e grego. Latino e grego. São nomes pagãos, tá? Nome próprio não se traduz. Então, Deus e Jesus, Deus é um nome grego, Jesus um nome latino. Sendo que Deus também pode ser uma derivação de Zeus, criado pelo latim. Mas isso aí é uma outra história, um outro estudo. Então eu prefiro falar Criador no lugar de Deus, Salvador no lugar de Jesus, tá? Estou explicando assim para que você venha entender esse meu linguajar. Ensina que o Salvador morreu por nós. A religião ensina errado quando cita esse versículo. João 3,16. Vamos lá em João 3,16? É Evangelho, tá? É Evangelho de João 3,16. Vamos lá? Porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Vida eterna. Isso é, o Criador, ele te ama de tal modo, ele te serve a tal modo, que pegou o nosso Salvador, aquele que ele gerou, e nos deu ele para que ele nos mostrasse como trabalhar, como servir. Porque a crucificação é uma consequência. Porque quando você vai contra o mal ele vai tentar te minar até ceifar sua vida. Então hoje, quando você vê o crente falando muito que está muito bem financeiramente, quando você vê o crente falando que ele está muito bem de saúde, desconfie. Compreenda. Todos que foram segundo a vontade do Criador, morreram. Não teve um apóstolo que se salvou e falou, fiquei rico. Não teve. Não teve um discípulo dos apóstolos
que se salvou e falou assim, ó, estou rico. Não teve um discípulo dos apóstolos que se salvou e falou assim, ó, fiquei rico. Não teve. Tu pode ver que todos aqueles que falam que estão bem financeiramente, que estão bem espiritualmente, são justamente aqueles que estão na mídia, que têm empresas. Mas vai tentar viver do lado deles, para você ver a tribulação que é. Vai lá. Olha a obra, para ver se realmente eles curam alguém, se eles estão pregando o verdadeiro evangelho. Aí você me fala se aquilo que ele está pregando para você é porque ele é humano, carnal, e ele age segundo o que o mundo ensina, ou se ele é espiritual. Porque eu nunca vi ninguém praticar a Bíblia, e viver sorrindo diariamente como se o mundo fosse flores. A Bíblia fala que o mundo vai me perseguir por causa da palavra. Então como é que eu posso estar bem no mundo se eu estou praticando a palavra? Fala para mim. A minha alegria é saber que um filho meu não está nas drogas. A minha alegria é saber que a mãe dos meus filhos é uma mulher decente. A minha alegria é saber que eu não bebo, não fumo, não cheiro. Essa é a minha alegria. Mas porque estou embasado aqui, ó. Agora, eu falar para você que eu tenho 300 empresas, 500 carros, 1 bilhão sobrando na conta, tem algo de errado. Tem algo muito de errado. Porque, biblicamente falando, é para eu ser perseguido. É para o mundo me rejeitar. Então, como que eu estou servindo ao Criador se o mundo não está me rejeitando? Tem algo de errado aí. Mas vamos lá. Vamos voltar ao que eu estava lendo. Como sendo algo preparado, já definido, como sendo a vontade do próprio Criador. Mentira. Por que é mentira? É uma coisa simples. É mentira por um ato simples. O Criador, ele nunca põe ninguém para morrer. E a própria Bíblia fala que nenhum homem pode ser dado como oferta de sacrifício. No final do vídeo, eu lembrando, eu ponho um versículo justamente nessa parte aí do vídeo. Então pensa bem no que eu estou falando aqui agora para você entender, para que haja um melhor entendimento. Então, já resolvendo essa primeira parte, e eu crendo que cada um de vocês estão entendendo o ponto de vista da Bíblia e não meu, eu vou continuar a leitura. Aonde eu parei em João 3,16. Como sendo algo preparado e ensinado errado, quando cito o versículo, e já definido como sendo a vontade do próprio Criador. Aqui o ato de ir ao madeiro foi o único exclusivo do Salvador, pois o Criador, ele não interfere na vontade de ninguém. Coube ao Salvador querer ou não ir ao madeiro. Tem muitos que falam assim, só uma resolução aqui. Tem muitos que falam assim, quando ele ajoelhou lá e falou, afaste de mim este cálice. Ele ali não estava reclamando, ele não estava sendo obrigado a morrer por mim ou por você. Aquilo dali foi uma consequência. Ele mostrou que a partir dele, todos que servem diretamente ao Criador, rejeitando as coisas do mundo, não tem outro caminho do que o desprezo, a agonia e a morte. Erroneamente, as religiões vêm falando que você tem direito
as delícias do mundo, mas em nenhum lugar da Bíblia você vê esse direito lhe sendo dado. Pelo contrário, a Bíblia ela chega para você e fala: ó, por minha causa sofrerás. Aí eu pergunto para você, sem mediocridade, é uma jogada de marketing para a religião ter adeptos e você sustentar aquela pessoa que está lá? Ou simplesmente é você que não lê a Bíblia e quando lê não quer pensar, raciocinar? Porque está escrito. De Mateus a Apocalipse, compreenda, não estou te julgando, mas eu quero que você reflita, eu quero que você pense, porque o que eu estou falando contigo é para você pensar. Eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você leia a Bíblia. Pega a Bíblia de Mateus a Apocalipse. Me apresenta um versículo que fala que é para você dar dízimo. Um versículo. Mas eu te apresento alguns de Mateus e Apocalipse falando sobre oferta alçada. E a oferta alçada não é mais dentro do templo, você botando dinheiro na sacolinha, não. Oferta alçada é aquilo que você tem de melhor na tua vida, dá para o necessitado. Acabou essa história de dízimo. Acabou. De Mateus a Apocalipse, me mostra aonde que eu estou errado. Se você quiser Malaquias ou qualquer outro texto, é um direito seu. Não mando na tua vida, nem tampouco no seu dinheiro. Mas eu estou te mostrando o que a Bíblia fala. Porque a religião, para ela certificar que o que eles fazem é legal, eles falam que o Antigo Testamento, que é de Malaquias a Gênesis, não é válido. Mas na hora que fala do dinheiro, o primeiro livro que aparece na cabeça é Malaquias 3:10. Sendo que esse capítulo é falando da corrupção do ancião, corrupção do povo. Não tem nada a ver que o povo está roubando alguém, porque o povo não rouba ninguém. E o Criador não precisa de um centavo do seu bolso. Mas isso aí é um outro estudo. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui para fazer você pensar. Vai em Mateus e lê 10, 20, 30 vezes até Apocalipse e me fala uma única vez que está tendo algum tipo de dízimo nesses textos. Você não vai encontrar. Pelo contrário, foi abolido. Não existe mais. Os apóstolos não davam dízimo. Mas vamos lá. Vamos mudar de assunto. Vou continuar lendo aqui. Sendo a vontade do próprio Criador. Aqui eu já li essa parte. Do Salvador, ou não ir ao madeiro. O Criador, ele nunca poderia mandar alguém morrer por mim ou por você. O ato teria que ser voluntário, por um bem maior. Refletir que a morte não tem valor ao que é salvo. E com isso te mostrar e me mostrar que a salvação é muito maior do que a vida, ou de qualquer coisa nesse mundo, maior até mesmo que a nossa própria vida. Isso é, fecha esse parênteses, né? Abre parênteses lá em cima, fecha esse parênteses aqui embaixo, logo depois de vida. O que eu estou relatando ali no que eu escrevi? Que para mim e para você, que somos convertidos e não religiosos, convertidos, pregamos o Evangelho no nome do Evangelho. Não você que acredita que é convertido, mas prega no nome da sua religião. Ah, eu sou ciclano da religião tal. Gostou da pregação? Vai para lá, para minha igreja. Não importa, Adventista, Testemunho de Jeová, Assembleiano, Universal, Deus é Amor, Nova Vida, Presbiteriana, Wesleyana, não importa qual que seja. Se você fala alguma coisa do Evangelho para alguém, fala assim, ó, só lá na minha igreja que tem salvação, só lá na minha igreja que você vai saber o que é, eu te garanto, você não está pregando o nome do Evangelho, você está pregando o nome da sua religião. Se a pessoa gostar
do que você está pregando e ela querer se converter e você não ter condições de dar estudo para essa pessoa, você pode até levar para ela para onde você está, mas de maneira nenhuma falando que lá é o local ideal para ela. Não. Essa pessoa que tem que entender o evangelho e pedir para você ensinar ela, porque é você que tem que ensinar ela. Você não precisa de pastor. A religião está uma coisa tão maluca que me fala aqui, ó, de Gênesis Apocalipse, aonde que mulher pode ensinar a homem. Aonde que a mulher pode ensinar a homem. Uma mulher falar do evangelho pode à vontade, desde que ela esteja do lado do marido e falando abertamente, sem ensinar ninguém. Agora, ela falar que ela é cabeça, aonde que está isso? Aqui na Bíblia. É outro estudo para outra coisa. Não estou julgando ninguém. Estou fazendo só você refletir. Porque você tem que entender o que é certo e o que é errado. Estou pregando sobre o amor. Eu não estou aqui te acusando. Pelo contrário, se você hoje se diz pastora, ministra, cantora, beleza, né? O seu ego tá lindo, mas procura na Bíblia, vê se você pode ser pastora, ministra, cantora, porque levita você não é. Se você me mostrar a sua raiz, os seus parentes mais longínquos sendo judeus, que eu não gosto nem de falar isso não, mas estou falando assim para você entender, sendo judeus, e você conseguindo descobrir que o teu avô, avó, bisavô, pai, mãe, não importa quem seja seu parente, judeu, e ainda seja da tribo de Levi, aí você pode falar que você é uma levita, mas não é porque canta, porque você é da tribo de Levi. Porque só na igreja evangélica que as pessoas falam que levita é... Né, levita vem da tribo de Levi. Que levita é cantor. Não. Levi é de quem vem da tribo de Levi. É levita. Levita é de quem vem da tribo de Levi. Mas isso aí é outra coisa que eu não quero também falar, não. Que se deixar é um assunto entrando por dentro do outro. Eu vou uma outra pergunta aqui, tá bom? Em que ato se manifestou o amor do Criador? Olha a pergunta. Em que ato se manifestou o amor do Criador? Vamos lá? 1 João, capítulo 4, versículo 9. Vamos lá? Então vamos lá. Estou mexendo aqui na internet, que é mais rápido. Vou ler. Nisto se manifestou o amor do Criador para conosco, e que o Criador enviou o seu unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Mas aí eu te pergunto, qual é o amor maior que o Criador me deu? Não foi a crucificação, não foi isso. O amor maior que ele me deu foi mandar o próprio Salvador até mim, me ensinar o caminho da salvação. A crucificação foi só a consequência, porque foi o que ele falou. Aquele que fala a verdade, o mundo persegue. Se você me persegue, é porque eu estou falando a verdade e o que há em você não aceita a verdade. É simples. O que há em você vai se ofender com tudo. A sua cabeça vai trabalhar para prejudicar, porque o que há em você não entende. Porque você lida conforme o mundo te oferece. E as questões que o mundo rejeita, você rejeita junto. Não estou te acusando, estou falando para um público que está vendo meu vídeo no YouTube. Por favor, não se sinta ofendido, ofendida. A minha função aqui não é essa, tá bom? Eu estou generalizando. Outra pergunta que está aqui ainda. O Criador tem prazer em fazer o quê? O que o Criador tem prazer em fazer?
Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá, Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Quem é o Criador semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Isso é, quem é o Criador? Fala para mim. O Criador é semelhante a ti, a você, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira, porque tem prazer na benignidade. Isso é, se você entende o que é amor, se você serve ao teu próximo, você perdoa, e mesmo que a ira venha, você não vai criar morte nem contradição, você não vai fazer mal a ninguém. Então, qual é o prazer que o Criador tem? Em te fazer o bem. Em te fazer o bem. Te fazer o bem. Outra pergunta. Continuamente se manifesta a misericórdia do Criador? Vamos lá. Lamentações 3:22. Lamentações. Olha, isso aí eu falo para você sem medo de errar. Não, 3:22 e 23. Eu achei que era outro versículo. 3:22 e 23. Porque assim, vamos lá. Lamentações, capítulo 3, 22 e 23. Capítulo 3, versículo 22 e 23. Então assim, as misericórdias do Criador são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso aí é lindo, esse versículo, por quê? Aqui ele está falando sobre o que eu tenho que fazer com o meu próximo diariamente. Agir dentro de misericórdia, agir dentro da minha vontade de querer o bem. Porque eu sou o espelho do Criador. Portanto, o que acontece quando entendemos o que esse versículo nos fala? Esse versículo é muito lindo, mas muito lindo. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade que o Criador tem comigo é a mesma que eu tenho que ter com Ele. Não tem duas palavras, sim, sim, não, não. O que procede disso é maligno. E você tem que entender isso, a malignidade que é quando você se projeta naquilo que o mundo te oferece. Não existe como você agradar a dois senhores. Com toda certeza você vai desprezar sempre um para agradar o outro. Não importa em que momento da sua vida. Por isso que é bom você entender o que são os mandamentos. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Por isso que é bom você entender. Outra pergunta. A quantos concede o Criador as suas bênçãos? Mateus 5, 45. Então, o que você entende sobre isso? Fala pra mim. Porque... e quando eu falo fala pra mim é porque eu tô conversando com você. Mas não é pra você ficar conversando comigo não, que o doido aqui sou eu. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 45. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Olha, para você que fala que serve ao Criador, serve ao Salvador, tem o Espírito sobre a tua cabeça, porque a guerra é sobre a tua cabeça. Hoje existe uma luta sobre a tua cabeça. Quem comanda a tua cabeça? Quem você serve?
Então, voltando aqui. 45. Porque faz o sol se levantar para os bons e maus e para os justos e injustos. Isso é. Você só tem que entender isso. Pare de reclamar. Se ponha no lugar do bom e do justo. Porque quando você abre a sua boca para reclamar, você está se pondo no lugar do mal, do injustiçado ou do injusto. Saia disso. Pare com isso. Outra pergunta. Outra pergunta. O Salvador ressaltou o que aos que o amam? O que o Salvador ressaltou a mim e a você? Você sabe? Então vamos lá. João, Evangelho de João 14, 21. Vamos lá ver o que está escrito? João 14, 21. Evangelho de João. Vamos lá. E está assim escrito, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí eu falo a você, homem, mulher, idoso, jovem, criança. Que mandamentos são esses? Fala para mim. O mandamento é único. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Criador sobre todas as coisas, sobre tua força e teu entendimento. Esse é o mandamento que o Salvador nos deu, mas isso não é mandamento, isso é preceito. Isso é preceito, tá? Estou falando mandamento, mas não é, é preceito. Vamos a outra pergunta, senão o vídeo vai ficar muito longo. Qual seria a nossa relação ao Criador relacionado ao seu amor? 1 João 3,11. Vamos lá. 1 João 3,11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Tem versículos que eu não preciso explicar. Você tem que raciocinar. Você tem que pensar. O último, para terminar essa segunda parte do estudo. Como podemos saber se somos salvos ou estamos no caminho da salvação? Para. Igual o Kleber, né? Para. Vamos lá. Antes de você ver o versículo, você já parou para analisar se você realmente é um salvo ou se pelo menos está no caminho da salvação? Tu já parou para pensar nisso? O que te qualifica como uma pessoa salva ou o que te qualifica para você estar no caminho da salvação? Já parou para pensar nisso? Então vamos lá. Romanos 4, capítulo 8, 14 ao 16. Então o que acontece? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 16. Vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito do Criador, esses são os próprios filhos. Isso é, todo aquele que é orientado e direcionado pelo Espírito Santo, esse é o filho do Criador. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos do Criador. Isso é, tu és santo, então tu és salvo. Se você é salvo, você tem um Espírito Santo, o Espírito do Criador. Eu não preciso explicar muito, mas entenda, amar é você saber auxiliar, saber ajudar, saber se compadecer, saber tratar o teu próximo
mesmo ele sendo um injusto. Não é dando as costas, porque perdeu a paciência ou porque não gosta da pessoa. E se você é salvo, se você tem o Espírito Santo, e se você sabe fazer pelo outro aquilo que o Criador faz por você diariamente, então você é o filho do Criador por adoção. Está aqui em Romanos capítulo 8. Acabei de ler para você aqui agora. Aqui, como já está falando em Romanos 8, já está bastante claro o que a própria Bíblia fala. Então, o que eu posso dizer a você para que você venha compreender um pouquinho melhor sobre o assunto? Isso para terminar o estudo, né? O estudo, ele vem para te alertar, para você não ser mais enganado, enganada. Fazer coisas religiosas pensando que é coisa da Bíblia. Então, quando você vem aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 16, o que encontramos? Vamos lá, 14 ao 16, né? O que encontramos? Vou ler de novo o versículo, tá? Porque todos, Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito do Criador, esses são filhos do Criador. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes, você, eu, recebeste o espírito de adoção. Você foi adotado. Adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos do Criador. Isso é, compreenda, amar o próximo é você fazer pelo próximo o que o Criador faz por você. Ninguém é merecedor de nada, eu não sou, meus filhos não são. Ninguém é merecedor de nada. Só que fazemos segundo o que o Criador manda, que é amar o próximo, isso é, servir ao próximo, sem olhar quem. De maneira nenhuma você tem que largar a tua casa, seu marido, seus filhos, seus netos, por causa de estranhos, mas você tem que ter um equilíbrio. Uma vez na semana, 2 vezes na semana, pegue o que há de melhor e faça alguma coisa por alguém. Não é por criança, é por alguém, ser humano. E se você for a pessoa que adora fazer alguma coisa por cachorro, gato, até faça, mas não são seres humanos. E se você se diz convertido, convertida, e tem passarinho preso em gaiola, solta o bicho. Isso não é coisa de cristão, manter passarinho preso em gaiola, ou qualquer outro tipo de animal da fauna, cobra, sei lá mais o que. Solte os animais, solte. Cachorro não é para ficar preso na coleira. Cachorro ele tem que ter a liberdade de andar no quintal, de andar no terreno. Ou então dê o cachorro para uma outra pessoa que queira. Você, se alguém te prender, tu não vai gostar de ficar preso, então faça a mesma coisa pelos animais. E mais, animal não é gente. Você não tem que dar amor e carinho em excesso para um animal. Faça isso com um ser humano. O animal, ele tem a função dele no mundo. O cachorro é um animal que come carniça, que come coisa podre. É igual a hiena. O gato também é para comer barata, comer rato, comer escorpião, cobra. O passarinho é para espalhar semente aonde voar. E assim vai. Agora você tem que entender. Você é convertido? Mude a sua forma de agir. Ponto. O meu nome é Oliveira. Espero que você tenha gostado do estudo.
dê um like e compartilha. Sejam abençoados. Não desliga não, tem mais um pouquinho de vídeo até o final. Tchau. Claro, evidente que fica mais um estudo feito. E eu te peço, desde já, se inscreva, compartilhe, dá um like. É muito importante você se inscrever, vai me ajudar muito. Esse é a segunda parte do estudo, são 4 ao total. E nessa brincadeira aí chegou a quase 40 minutos. Uma leitura simples de uma página. Vou botar aqui, depois que eu parar de falar, vou botar aqui a página aqui para vocês lerem o que eu li. E desde já, tanto para você homem, para você mulher, criança, adolescente, idoso, pai, mãe, avô, avó, tios e tias, que a graça e a misericórdia do Criador esteja sobre tua vida e que nenhum mal venha tocar em você e na sua família. Assim seja. Assim seja. Sejam todos abençoados.